O passado de Arneid, um pouco mais sobre Sverkel e Ketil, Cobra lutando e os sentimentos de Einar. Olá, meu nome é Rodrigo e caso você seja novo no canal, seja muito bem-vindo e espero que esse seja o primeiro de vários encontros nossos. E se você já for um inscrito, obrigado por estar aqui novamente, você é foda. E o episódio começa com todos em choque com a presença daquele homem, no caso o marido de Arneid, e a própria Arneid parece bem nervosa por estar ali. Gardar fala que não esperava que ela estivesse tão próxima e acaba citando outra pessoa, mas ela parece um tanto quanto relutante. Para impedir a fuga daquele homem com Arneid, Cobra entra em ação, e por ser um homem que matou várias pessoas, inclusive um de seus subordinados, o Cobra sabe que precisa ficar bastante atento. Apesar de habilidoso, esse homem parece um tanto quanto descontrolado, e justamente por isso o Raposo acredita ser impossível capturá-lo vivo. Mas mostrando uma faceta um tanto quanto mais tática, o Cobra ataca na ferida de Gardar e logo após apaga ele com um único golpe. Antes e durante toda a comoção, vemos um Einar aflito. Para ele, o correto a se fazer ali seria ajudar o homem a salvar Arneid. Contudo, sendo mais racional que seu amigo, Thorfinn impede qualquer situação e qualquer ação dele. É notável que o Einar estava pensando muito sobre a liberdade de Arneid e de como essa seria, provavelmente, a única chance dela de voltar a ser livre. E como esse é um tópico que vemos que ele está aflito há várias semanas, há vários episódios, ele nem parece ter considerado os riscos do ato impulsivo que iria fazer, e nem os sentimentos que ele mesmo nutre por ela. Um fator técnico destacável nesse episódio é a trilha. As cenas de luta são sim muito boas, muito bem animadas, eu gosto bastante da fluidez até dos personagens de Vinland Saga se movimentando naturalmente, mas nesse caso da trilha em especial, a música usada no momento, ela traz uma sensação de urgência, de imediatismo. No cinema isso não é muito diferente e em momentos de clímax as notas mais altas elas são muito usadas, assim como nessa cena de conflito teve um abuso desse recurso. A sequência do episódio também tem um recurso de trilha sonora muito interessante, mas de uma forma diferente. Passada toda a situação, Arneid ainda parece chocada, um pouco triste eu diria. O Einar está muito inquieto, o Thorfinn não tem muita reação e o Cobra até dá um sabão neles, fala que eles não deveriam tentar se envolver e que eles deveriam voltar a cuidar do velho. À noite, enquanto faz o jantar, o clima não parece ter mudado muito e nesse momento Arneid começa a contar o seu passado e descobrimos muito mais dessa personagem que, até então, não tinha tanta profundidade. O casamento de Arneid e Gardar foi arranjado, mas ainda assim ela gostava bastante dele e da gentileza com a qual ele cuidava da família, que no caso era ela e o filho deles. E esse filho é a maior tristeza, a maior mágoa que essa mulher carrega na obra. Vivendo na Suécia, essa família não era nem rica nem pobre. A vida nessa pequena aldeia era pacífica até que um dia um pântano que produzia ferro foi descoberto ali perto e isso gerou um conflito de interesses naquela região. Um amigo de Gardar estava envolvido na situação e pediu auxílio. Houveram conversas sobre se haveria uma necessidade de luta em relação àquele lugar e a conclusão foi que sim. Antes de continuar a comentar e narrar a história de Arneid, eu quero destacar novamente a trilha aqui. O piano em notas suaves, mas ainda baixas, dando uma ideia de melancolia na narrativa. Só que conforme vamos sabendo mais sobre o que aconteceu, as notas vão ficando mais baixas e rápidas, elas parecem que ficam mais densas, aumentando essa sensação de angústia e tristeza. Voltando à história, as mulheres da aldeia eram contra este confronto. Elas não viam necessidade em ter panelas de ferro, em usar utensílios de ferro e muito menos lâminas. Essa afirmação de Arneid ainda vai ter um impacto muito grande sobre aqueles que assistem Vinland Saga, porque ela é como se fosse um easter egg. Aqueles que não leem o mangá podem ficar muito atentos ao que ela disse nesse momento e o que eu acabei de falar. E aqueles que leem o mangá sabem muito bem de onde essa fala vai se tornar uma grande referência no futuro. Enfim, vamos voltar à situação.
O caso é que os homens tinham a visão de que haveria um desequilíbrio de poder se um grupo próximo à região tivesse o ferro, mas obviamente havia um interesse em prosperar e ter uma vida melhor. A Arneide ainda assim se mostrava nas pequenas nuances ser contra esse conflito. A questão é que o resultado da saída desses homens para esta batalha foi brutal para aquela aldeia. Saqueadores se aproveitaram dessa ausência e roubaram o que podiam, mataram idosos e sequestraram mulheres. Em meio a toda essa situação, Arneide foi separada de seu filho. Não fica muito explícito e nem tem a necessidade se essa criança foi sequestrada ou se ela perdeu a vida neste evento. Mas o fato é que essa experiência fez Arneide colocar o seu filho em prioridade de ser seguro. Que filho? O que ela está esperando do Mestre Ketchel. Ela acredita que o Mestre Ketchel ficará muito feliz e que ela poderá criar o filho ali. Mas é óbvio que isso não é tão simples e os relatos históricos de filhos bastardos não são dos melhores. Mas o posicionamento de Arneide mostra como ela é decidida. Mas essa postura decidida da Arneide é muito forte e proveniente de traumas. E eu fiquei com a sensação, quando ela estava comentando sobre o mestre gostar da criança, ela poder criar o filho ali, que ela não pensa nem sequer nas suas necessidades e ela é muito mais voltada a tentar corrigir, entre aspas, essa situação, essa dor do passado que ela teve com o antigo filho. No entanto, a Arneide ainda está preocupada com Gardar e pensa em sair à noite para ir de encontro a ele. O velho Sverkel, que ouviu toda a história, questiona as intenções dela e ela diz que só quer cuidar das feridas do marido. E em um paralelo surpreendente, Sverkel revela um pouco do seu passado e do passado de seu filho. Há 20 anos, Ketchel se apaixonou por uma bela moça da cidade. Só que outro homem muito influente também se interessou pela jovem, e Sverkel, temendo o conflito, tomou uma decisão difícil, que foi oferecer, entre aspas, a garota. Ketchel estava disposto a lutar por esta garota que ele amava, mas o seu pai e outros homens da fazenda tinham medo dos resultados desse possível conflito. E eu achei muito curioso enquanto eu assisti o episódio, porque o Ketchel hoje a gente sabe que ele é um grande de um mentiroso, ele tem essa fama de grande guerreiro, mas isso é tudo mentira, ele usa essa fama de outra pessoa, sabe-se lá de onde ele tirou isso. Na verdade, o Mestre Ketchel é muito pacífico, muito sensível até, e não é muito decidido. Mas só que nesse flashback rapidamente vemos que 20 anos atrás ele era bem diferente. E o paralelo é justamente o fato do marido de Arneide ter lutado por algo inútil e o resultado disso foi perder o seu filho, sua esposa e liberdade, enquanto Sverkel não lutou minimamente por nada e a felicidade do seu filho foi jogada fora. E a relação do Ketchel com seu pai não é muito boa e esse evento muito provavelmente tenha sido o catalisador para essa situação em que pai e filho não se batem, não têm um bom diálogo, não se dão tão bem. Tanto as histórias de Sverkel, Ketchel, Arneide e Gardar se chocam pela dicotomia de ambição e medo que se disfarçam de segurança e todas elas tiveram finais trágicos. A jovem que Ketchel gostava, assim como praticamente todas as pessoas que estavam no casamento, foram mortas naquele dia, no dia da cerimônia, por um homem que detestava o seu futuro marido. No final de tudo, a conclusão que se tira é que esperar ou agir deixará marcas, e no caso dos 4 envolvidos nas histórias que vimos, são marcas tristes. Além do surpreendente paralelo e desenvolver Arneide, esse episódio foi muito bonito esteticamente, mas um episódio muito bonito de Vinland Saga, ele teve sim o seu ritmo mais lento, mais cadenciado, mas nada que eu acho que seja ruim. Eu achei uma forma criativa de contar as histórias desses personagens e fazer elas terem um peso e uma melancolia muito unidas à trilha sonora que eu já falei. E outro ponto é que esses eventos quase nos fazem esquecer do que está por vir, que no caso é o Canute. Como vai ficar a fazenda em meio a tanta coisa? O Sverkel, ele tá doente. O Ketchel vai ter um filho e nem sabe disso, mas nesse momento ele está fugindo do rei. O Einar e o Thorfinn estão próximos à liberdade, mas eles não sabem muito bem como lidar com isso, o que eles vão fazer. E ainda por cima tem toda a situação da Arneide e o Thorfinn ainda está próximo de reencontrar no caso o Leif.
Mesmo estando muito longe daquele ar visceral, daquelas lutas frenéticas da primeira temporada, é muito interessante como esse arco mais lento, entre aspas, mais cadenciado, mais contemplativo, consegue nos envolver e nos deixar com expectativa sobre o que vai acontecer nos próximos episódios e o que vai acontecer com essas pessoas. Eles construíram muito bem essa narrativa. Dessa forma, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e, claro, comente as suas teorias e o que você está achando de Vinland Saga, o que você acha que vai acontecer. E eu vejo vocês, obviamente, nos próximos vídeos. Até mais!